Duas planilhas que você precisa ter para ter sucesso na correspondência. Esse é o tema da aula de hoje, galera. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Fernanda Torrano, eu sou especialista em carreiras na área jurídica, mais precisamente falando sobre a correspondência jurídica, do zero, para quem não conhece nada, mesmo sendo estudante, bacharel ou um jovem advogado. E quando eu falo jovem advogado, galera, é jovem de OAB, tá? Não é de idade, não. Já vou começar essa aula pedindo para vocês, deixa o like aí para mim no YouTube, que é muito importante para crescer o canal. Ajuda a compartilhar com quem precisa. Do mesmo jeito que vocês estão aqui hoje, me acompanhando e assistindo essa aula, tem outras pessoas que também precisam desse conteúdo. Vamos lá então pro conteúdo. Antes de mais nada, gente, eu quero explicar por que eu considero tão importante planilhar os dados. Eu vou ensinar para vocês por que é tão importante e como você deve planilhar os seus dados. O que aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar? Eu me vi assim, totalmente perdida. Tipo, mano, onde eu escrevo as coisas? Onde é que eu cadastro as diligências? E eu só tinha esse conceito de onde cadastro as diligências, porque eu trabalhava no escritório de advocacia antes e eu via lá, trabalhando lá, que eles tinham os processos deles planilhados, cadastrados. Quando os correspondentes jurídicos prestavam algum tipo de diligência, eles planilhavam isso daí para depois pagar os caras. Então, por isso, eu sabia que tinha que ter uma planilha, mas eu não tinha a menor ideia de que eu precisava. Qual era a planilha, que jeito que eu ia organizar minhas finanças, quanto que eu ganhava, e como que eu ia organizar a parte estrutural. Qual era o meu conceito de Excel naquela época? O mesmo que muitos de vocês. É óbvio, gente, por várias razões. O que a gente vai fazer com Excel na faculdade de Direito, não é verdade? Então, esse era o meu nível de conhecimento de Excel, zero. Mas eu entendi que se eu começasse a colocar os meus dados, né, das diligências, das contratações, da coisa toda que chegava, em um Excel, eu conseguiria ter maior controle da minha organização e do meu financeiro. E aí eu comecei a criar as primeiras planilhas que eu achava que eram importantes para começar a trabalhar como correspondente. E depois eu fui aprimorando ao longo dos anos essas planilhas. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E a primeira coisa que você precisa saber quando você planilhar qualquer coisa em Excel, é uma coisa chamada padrão. Como assim, Fernanda? Eu sempre falo aqui que você tem que ter o seu fluxo de processo de atendimento ao cliente para você padronizar o seu atendimento. Quando você torna algo padrão, gente, além do fato de quando você crescer e quando isso acontecer, você tem um padrão para passar para o seu funcionário, para o seu correspondente, para um colaborador que vai trabalhar aqui. Por que os padrões são importantes? Porque quando você for filtrar, você vai ali batata, você já vai conseguir apurar aquilo que você está buscando. Se você escrever diligências, 500S, sem acento, com acento. Aí quando você for lá filtrar, você vai falar, ai Jesus, quantas diligências tem aqui escrito errado? Padrão. Padrão também em cor na planilha. Eu vou falar isso daqui a pouco também. Fernanda, eu vim aqui porque você falou que são duas planilhas. Vamos à primeira. A planilha geral de diligência e audiência. Fernanda, tem que ter duas planilha, uma de diligência e uma de audiência? Fernanda, tem que ter uma planilha por mês? Fernanda, eu tenho que ter uma planilha de tipo de diligência? Vamos lá. No começo, eu tinha uma planilha para diligência e uma planilha para audiência. Sabe por que eu tinha duas, gente? Porque na minha cabeça, eu tinha certeza que eu ia crescer o meu negócio e que em um futuro próximo, eu teria duas equipes. Uma que ia cuidar só das diligências e outra que ia cuidar só das audiências. E quando eu falei equipe, tem uma galera que começa a pirar, tipo, mano, 1000 pessoas. Mano, equipe pode ser uma pessoa na equipe. É uma equipe. Então, na minha cabeça, fez sentido, de imediato, eu já trabalhar com duas planilhas, diligência e audiência. Porque quem fala de audiência não fala com diligência. Não anda a ver, tem uma planilha só. Tem que ser duas, na minha cabeça. Beleza, gente? E foi assim que foi por muito tempo. Eu tinha a diligência, a planilha de audiência. Aí o que eu fazia? Quando chegava no final do mês, ou depois eu comecei a fazer isso semanalmente, a planilha de audiências era incorporada na planilha de diligência. Como assim? Copiava, colava tudo lá. Porque eu tinha que mandar o faturamento, certo? Faturamento eu não vou mandar separado. Faturamento de diligência, faturamento de audiência. Não, faturamento é faturamento. Então eu unificava essas planilhas. Mas pra mim era importante quando eu comecei a ter duas pessoas que cuidavam das coisas
diferentes. Quando eu tava lá sozinha, eu já na minha cabeça falava, agora é a hora de audiência, agora é a hora de diligência, e eu dominava as duas planilhas, ficava com elas abertas o dia inteiro fazendo cadastro e fazendo pauta, que é isso que vocês fazem hoje. Quando chega as contratações, vocês recebem, e isso tem que estar planilhado. Eu vou colocar para vocês as colunas que eu acho importante, que deu certo para mim e que eu ensino lá no meu treinamento do CAP. Dentro disso, vocês vão adaptar a planilha de vocês à realidade de vocês, dos clientes de vocês, da vida de vocês e tudo mais. E vou explicar por que eu acho que é importante cada item, tá? Nome do cliente. O que é nome do cliente? É nome do escritório. Quem vai te contratar é um escritório, mas quem vai mandar a contratação é um ser humano, é um advogado, um estagiário, ala de controladoria, sei lá, um ser humano, uma pessoa. Então tem que ter uma coluna pro nome do escritório e uma coluna pra pessoa que te contratou, pra você saber, ó, foi o escritório Souza e Souza, foi a Monize, a pessoa do escritório, tá ligado? Importante que tenha isso. Número do processo, nome das partes, tanto a parte que você vai representar, que é o seu cliente, quanto a parte contrária. Por que, Fernanda, que é importante? Deixa eu anotar só o número do processo. Ué, mas, Fernanda, o cliente mandou só o número do processo, então você vai pedir para ele o nome da parte. Sabe por quê? Já aconteceu várias vezes da gente chegar numa audiência só com o número do processo, ou então para pegar cópia de um processo, e o dígito ser outro, e aí a gente fez cópia de processo errado. Agora, se você tem as partes, você vai fazer a conferência do número com a parte. Então, se o seu cliente só mandou número, peça a parte também, tá? E principalmente a parte que você representa, principalmente se for em audiência. Tenha isso na coluninha lá. Objetivo da contratação, se é diligência, se é audiência. Mas, Fernanda, você não falou que faz duas planilhas? Eu faço, só que depois eu unifico elas, lembra? Então, tem que ter essa coluna, tanto na planilha de diligência quanto na planilha de audiência, para depois filtrar. Descrição da solicitação, cópia de folhas 15, audiência advogado preposto, só preposto, enfim, descrição. Data da solicitação, data que você foi contratado, chegou oficialmente a contratação para você. Data da agenda, é a data que você colocou que você vai cumprir aquilo lá. Quando for audiência, você vai colocar a data da audiência. Quando for diligência, depende. Eu não sei quanto é o seu prazo. O nosso da Fórum Delivery é 48 horas. Ou seja, a data da agenda é 24 horas. Por quê? Porque eu contrato um correspondente para realizar a diligência. E o prazo do meu correspondente sempre vai ser menor do que o prazo que eu tenho que mandar pro meu cliente. Porque se o correspondente fizer uma merda, eu tenho tempo de contratar outro para resolver a merda. Se o prazo do correspondente for igual ao prazo do cliente e o correspondente atrasar, mandar uma cópia cagada, sei lá, qualquer coisa assim, eu não consigo arrumar. Data da agenda, então, meu amor, é o dia que você vai pro fórum. Porque você não vai contratar correspondente ainda no começo. Você tá começando. Então, a coluninha data da agenda, você pode usar como a data que você vai pro fórum fazer a diligência, tá? Próxima coluna. Data da devolutiva. Seu cliente pediu no dia 10, você tem 48 horas, então como é que tem que estar a sua agenda? Assim, primeira coluna, dia 10, dia da contratação. Data da devolutiva, o dia que você tem que mandar pro seu cliente, dia 12. Data da agenda, dia 11 ou dia 10, pra você mandar antes do prazo pro seu cliente. É assim que a gente faz aqui, deu pra entender? Porque aí, se você se enrolar, se você atrasar aquela diligência, você já vai ver que na coluna de devolutiva, o prazo já tá maior que o prazo da agenda. Você vai falar, ih, deu ruim, atrasou essa merda. Se você não tiver essa coluna, meu, você vai ficar, sei lá, que dia que eu tenho que mandar isso aqui, sei lá, entendeu? Próxima coisinha que tem que ter lá, valor da diligência. Ai, mas é que eu acho que é tanto. Não, tem que ter essa coluna lá, valor da diligência. Outra coluna, despesa, vai que o cliente reembolsa. Outra coluna, observação. Aí observação, meu filho, é observação do que for na vida. Sua diligência, vamos supor que é R$30. E aí, lá no valor, você viu que tá escrito R$60. Nossa, mas é R$30. Por que tá 60? Aí você vai ver lá na observação, tá lá, 2 volumes. Se o seu cliente questionar, você vai ver lá, foi 2 volumes. Se você não colocar nada, sei lá, né? Sei lá. Você não vai ter argumento e você não vai receber. Então, essa coluna observação é pros perrengues, entendeu? Uma outra coluna de parceiro, vai que você tem um sócio, vai que foi o seu estagiário que fez, vai que foi outro correspondente que fez, aí você coloca lá. E do lado, valor do parceiro, fechou? Na audiência, tem que ter um dado a mais.
uma coluna chamada comarca, e se você trabalha numa comarca como São Paulo, que são vários regionais, sugiro que você escreva o nome do regional. Na planilha de audiência, tem que ter mais um negócio, hora da audiência. E pode ter até mais outro negócio, conciliação ou instrução, ou UNA, se for trabalhista. E pode colocar também uma outra coluna de civil, trabalhista ou criminal, pra ficar bem bonito. A nossa planilha era assim, bem completa. E tinha ainda mais uma coisa na nossa planilha, tinha uma coluna de número de pasta, porque alguns clientes trabalham com número de pasta. E aí, querido, que funciona assim. Cada diligência que chegar, ou cada audiência que chegar, você vai planilhar. Mesmo aqueles clientes que trabalham na plataforma, gente, vocês têm que planilhar. Como é que você vai saber se ele pagou, se ele não pagou? Vou além. Essas planilhas de audiência, de diligência, ou se você quiser fazer na mesma, tá tudo bem, elas têm que ter cor. Tem que ter uma cor que indica que essa diligência chegou agora e você ainda não fez. Tem que ter uma cor que indica que essa diligência você já fez. Ela tá prontinha para mandar pro seu cliente. Só falta você arrumar as imagens, tal, preparar um relatório da audiência para mandar, mas ela já está concluída. E tem que ter uma cor que diz que essa diligência já foi baixada, ela já foi cumprida. Você não precisa mais se preocupar com ela. Pelo menos essas 3 cores a sua planilha tem que ter. Coloquem cor, gente, fica extremamente visual. Essa planilha, gente, essa, né, de diligência e audiência, é a planilha alicerce organizacional do seu negócio. Mas, Fernanda, eu não trabalho com diligência judicial, eu faço só extrajudicial. Não tem problema. E se você for bem organizado, com essa planilha, você vai saber o momento certo de começar a expandir o seu negócio. E a segunda planilha que você acha que é importante, Fernanda? Ué, mas a planilha de diligência e audiência não é 2? Não. Para mim, a planilha de diligência e audiência é uma. Ela é a planilha organizacional do seu negócio. Agora, a segunda planilha que você precisa ter para trabalhar como correspondente jurídico e ter sucesso é uma planilha financeira, meu amor. E essa planilha financeira, ela é composta por entradas e saídas. A planilha de entrada e de saída, ela é o alicerce financeiro do seu negócio. Enquanto a planilha de diligência e audiência é o alicerce organizacional, a planilha de entrada e de saída é o alicerce financeiro do seu negócio. Se você não ter essa parada, você não vai crescer. Ah, você tá jogando macumba em mim, então. Não, eu não preciso disso. Você sozinho não vai crescer. Não sou eu. Não é minha macumba, não. É fato. Eu lido com fato, gente. Como você sabe, Fernanda? Porque eu também não tinha quando eu comecei. Você acha mesmo que eu sabia o que era uma planilha financeira? Eu nem sabia o que era uma audiência. Sei lá. Então, se você, inclusive, não tem uma planilha financeira, como é que você vai determinar quanto você quer ganhar? Se você não sabe qual é o custo da sua vida ou do seu escritório, como você sabe quanto você quer ganhar? Ah, sei lá, acho que uns 2 mil tá bom, né? E se seu escritório tem um custo de 5 mil, como é que 2 mil tá bom? E se a sua vida tem um custo de 5 mil, como é que 2 mil tá bom? Porque assim, pra cada coisa que você tem que comprar, você tem que saber se você vai ter dinheiro, meu filho. Não é cartão de crédito resolve a vida, não. E se você não tem uma planilha pra te falar isso, eu sei que se eu não tiver pelo menos 15 mil reais só pra pagar a estrutura da Fórum Delivery, não é pra ter lucro, não. É só pra pagar uma estrutura, eu tô no prejuízo. Imagina a minha planilha da minha casa, então. Jesus. Então você já imagina quanto que eu tenho que ganhar pra conseguir bancar minha vida. Agora, se eu não tivesse essa planilha, eu ia falar, ah, sei lá, né? Acho que se eu ganhar uns 5 mil, tá bom. Sabe como é que eu sei isso, gente? Que eu quebrei. E aí, eu contratei uma especialista financeira que me fez essa pergunta. E eu falei... não sabia responder. E aí, eu montei a planilha. Entendeu, gente? Por que que é importante? Mas, Fernanda, eu vou pôr 2 diligências na planilha, eu vou sofrer. Eu vou ter que ficar olhando pra 2 diligências. Vai! Porque você vai olhar pra 2 diligências e falar, que bosta! Eu preciso fazer mais. Se não é pra organização, é pra você olhar a vida que você tem hoje e falar, que merda! Eu preciso mudar esta bosta. Ou vou começar a cortar gasto. E para, né? Viver de cortar gasto? Não pode ter uma TV a cabo, não pode ter uma internet decente, não pode ter um celular da hora. Por que que você não pode ter um celular legal? Por que que você não pode pôr seu filho numa escola da hora? Por que que você não pode viajar? Por que que você não pode tirar férias? Sabe por que que você não pode? Porque você não se organiza. Não é que você não tem dinheiro, que você não sabe qual que é o custo da sua vida. Você tem reserva financeira? Você sabe quanto você tem que reservar? E aí você vem perguntar pra mim quanto que você tem que cobrar de diligência. Eu sei quanto que eu tenho que cobrar porque eu sei o tamanho dos boletos que eu tenho que pagar. Se eu não souber disso, sei lá, 30, 40
40, 100 reais? Mas eu preciso que você entenda que essa planilha, gente, ó, é sério. E se você tá chegando agora no meu universo, no universo da correspondência jurídica, eu tenho certeza que entendendo o trabalho e fazendo tudo direitinho, em pouco tempo você vai conseguir um excelente retorno financeiro com a correspondência. Agora, se você entendeu, se você achou legal esse vídeo, curte aqui, deixa um like pra mim, compartilha aí com seus amigos esse canal. Eu tenho certeza que você vai contribuir com muita gente que não conhecem o correspondente jurídico. E aproveita e me segue lá no Instagram, porque os stories e o meu feed tá recheado de dica para você começar. Dicas sobre precificação, como que você vai captar seus primeiros clientes, como que você vai fazer parceria, como você vai se organizar, enfim, um mundo de conteúdo gratuito lá para você. E aqui no YouTube, se inscreve e aperta o sininho para você receber todas as notificações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até lá. Até o próximo.